Gente linda e abençoada, estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus e aprender com ela. Ficamos aí alguns dias sem vídeos, né? Eu estava com os netinhos saracoteando aqui à volta da casa, mas agora nós vamos retomar a palavra de Deus, vamos aprender, ver o que a palavra de Deus fala para nós referente a vários assuntos. Eu agradeço a você que tem se inscrito no canal, convide mais um para participar conosco. Deixe seus comentários que são importantes, deixe a sua opinião, não esquece de deixar o like para nos ajudar e também acionar o sininho para receber as notificações do próximo vídeo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a poligamia e a Bíblia. O que a Bíblia nos fala a respeito dessa prática? O que é poligamia? Poligamia é o ato de uma pessoa ter, possuir mais de um cônjuge, ou o marido possuir várias esposas, ou a mulher ter vários maridos. E aí é chamada essa pessoa de uma pessoa que pratica a poligamia. O que a palavra de Deus diz? No Novo Testamento, em 1 Timóteo 3,12, diz assim: aos diáconos digo que devem ser maridos de uma só esposa e governar bem os filhos e a sua própria casa. Então o apóstolo Paulo vem dizer que aquele que tem a função de um diácono, aquele que está servindo dentro da casa de Deus, deveria ter só uma esposa e governar bem a sua casa. Isso já no Novo Testamento. Mas a Bíblia vem falar para nós que Deus deu uma ordem para que eles se multiplicassem e enchessem a terra. Deus criou Adão e criou Eva e disse: olha, encha, multipliquem-se, encha a terra. Como que eles fariam isso se não houvesse o casamento entre irmãos e irmãs? Se você verificar no vídeo passado, que fala sobre o livro apócrifo de Adão e Eva, vem dizer que Caim casou com a irmã que nasceu da gestação junto com Abel, e Abel possivelmente pode ter se casado com a irmã que nasceu junto com Caim, porque ela tinha filhos gêmeos, assim diz esse livro, vem falar para nós a respeito de que acontecia esse tipo de coisa. Nós não sabemos qual a idade, se eles já eram casados, se já tinham filhos, não é isso? Aí muitos falam: mas Caim casou com quem? Com a sua irmã. Havia essa prática. O primeiro caso de poligamia registrado na Bíblia foi de um homem chamado Lameque, o descendente de Caim, o neto de Caim. Tinha mais de uma mulher. Isso está registrado em Gênesis 4:19. Vai lá ler e verifica o que é que fala essa passagem bíblica. Abraão também teve mais de uma esposa. Nós bem sabemos que Sara não gerava filhos. E ela disse: olha, então possui a minha serva Agar para que ela tenha filhos. Serão meus, porque ela é minha escrava, os filhos dela também me pertencerá. Então Abraão possuiu a sua esposa Sara, que teve depois Isaac, mas antes disso Agar lhe deu um filho chamado Ismael. Depois, quando ele ficou viúvo, ele casou com Setura e teve outros filhos. Então a sua descendência se multiplicou. O neto, de Abraão também teve várias mulheres, que foi Jacó. Jacó era filho de Isaac. Ele teve Raquel, Leia, Bila, Zilpa. Ele teve várias esposas, do qual ele teve com elas 12 filhos, que são aí as 12 tribos, representando as 12 tribos de Israel. Outros exemplos que também tiveram mais de uma esposa: Samuel e Davi. Nós vemos que isso geralmente era praticado quando a mulher era estéril, que o homem tinha condição de manter uma, duas ou até mais famílias, ou quando ele era ungido rei, que ele tinha a sua rainha e ele tinha o seu harém com as suas concubinas. Após o êxodo, Deus deu uma ordem para que o povo não mais se misturasse, não houvesse mais uniões entre a parentela. Nós vemos aí um dos últimos exemplos,
foi Joquebede, né? Joquebede que casou com o sobrinho Anrão, e eles tiveram então a Moisés, que era seu filho, que passou a ser aí o líder do povo de Israel e tirou o povo de Israel do cativeiro do Egito. Depois disso, quando Deus deu a lei, então ele disse que não era para o pai defraudar, né, desonrar a sua filha, ou as sobrinhas, ou as tias, ou as primas. Então Deus veio com uma ordenança diferente. Eu vou deixar todos esses lugares, esses trechos bíblicos, para que vocês possam acompanhar e vocês possam fazer a leitura. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Não vou citar todos eles, ler todos eles, para o vídeo não ficar tão grande, tão cansativo. Mas foi dado essa ordem por Deus, né? Aí veio uma lei a ser observada. E nós vemos até hoje em dia de pais que aí abusaram das filhas, e as filhas tiveram filhos, e esses filhos nasceram defeituosos, né? Filhos que nascem com problema genético. Então, antigamente, não eram os pais que possuíam as filhas, eram irmãos com irmãs, e Deus permitia. Então, eu acredito até que não havia nenhum problema genético. Por quê? Porque a humanidade teria que crescer, e essa era uma ordenança dada por Deus. A palavra de Deus vem falar que a lei da poligamia também não era interpretada como uma violação do mandamento de Deus, né? Porque quando havia o casamento, porque uma esposa era, vamos supor, estéril, ele tinha o direito de ter a sua descendência aumentada, então ele tinha o direito. Agora, o adultério, o aspecto do adultério, consistia em ele tomar uma mulher que fosse de outro homem, que já fosse casada. Não é isso? Então, ter uma união com uma pessoa que já tinha outra união legítima anterior, sendo que aquela pessoa não era viúva. Então, isso era considerado o adultério. Essa linha de raciocínio, essa ótica que eles tinham era diferente. A palavra de Deus também vem falar em 1 Timóteo 3, do versículo 1 ao 3. Esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, de fato deseja algo excelente. É fundamental, pois, que este bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, que tenha domínio próprio, respeitoso, hospitaleiro, capacitado ao ensino, e não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. Então o apóstolo Paulo vem a enfatizar em 1 Timóteo 3, do versículo 1 ao 3, de que aquelas pessoas que se dispuserem a servir a Deus, que sejam pessoas honestas, que não sejam pessoas que entrem na promiscuidade, no adultério, que não possuem uniões ilícitas, né? Porque a pessoa pode falar, mas no início era dessa forma, mas depois que Deus deu a lei, e depois que entrou o Novo Testamento, tudo mudou. Então, eu quero deixar para você esse conteúdo e perguntar o que você acha a respeito desse assunto, tá? Então, nós vemos aí que algumas religiões, né, como os Mormons e outras, que adotaram, né, a poligamia por um bom tempo. Não sei se ainda isso acontece no meio deles, mas é uma prática que já está fora da ordenança do Senhor Jesus. Agora nós temos que ter uma vida irrepreensível, uma vida em que as pessoas possam ver e nos achar dignos de levar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Eu ainda estarei falando no próximo vídeo sobre como será a nossa vida após o arrebatamento. Já tem um vídeo aí, mas aí eu vou falar sobre as sensações que nós temos, as necessidades que nós temos. Eu irei fazer um vídeo mais voltado para como será exatamente a nossa vida
após o arrebatamento, no sentido do sentimento e das sensações. Deus te abençoe grandemente e fica para ti um forte abraço da missionária Daisy. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.